Olá, crianças! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula e hoje é segunda-feira, 21 de junho de 2021. Irei ministrar mais uma aula de língua portuguesa e o conteúdo de hoje será o estudo do gênero textual conto. Isso mesmo! Hoje iremos conhecer o conto A Galinha Ruiva. E o conto é uma história, é uma narrativa que tem a função de contar uma história. Isso mesmo. E então agora prestem bastante atenção para ouvir a leitura do conto A Galinha Ruiva. Vamos lá? Abram aí o livro de vocês nas páginas 176 e 177. Para acompanhar a leitura do conto. A Galinha Ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem me ajuda a plantar este trigo? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu planto sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu até ficar bem alto e maduro. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu colho sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu asso sozinha, disse a galinha, cocoricó. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero, disse o peru. Isso é que não. Só eu quem vai comer esse pão, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. William J. Bennett, O Livro das Virtudes para Crianças, tradução de Cláudia Roquette Pinto, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997, página 42 e 43. E aí, crianças, gostaram de ouvir a história O Conto A Galinha Ruiva? A tia Cristina se divertiu pra valer, pois foi uma história bem legal. E para aprofundarmos mais ainda os nossos conhecimentos, a tia Cristina trouxe uma cestinha com várias perguntas referente ao conto que acabamos de estudar, o conto A Galinha Ruiva. Então, para isso, vocês irão ajudar a tia Cristina a responder as perguntinhas. Vamos lá? Perguntinha de número 1. Quem vai responder vai ser o Felipe. Vamos lá, Felipe? Qual é o assunto do conto? Qual será o assunto do conto, hein, Felipe? Isso, a galinha que fez sozinha o pão. Muito bem, Felipe.
Vamos para a perguntinha de número 2. Quando aconteceu a história, Álvaro? Quando aconteceu a história? Quando a galinha encontrou o grão de trigo. Muito bem, Álvaro. Terceira perguntinha. Onde você acha que a história aconteceu? Onde será que a história aconteceu? Será que aconteceu numa cidade? Ou será que aconteceu em um campo? Provavelmente, crianças, a história aconteceu num sítio, numa fazenda, pois lá em um sítio, em uma fazenda, lá é onde aparecem o quê? Animais, plantações, não é isso? Então, provavelmente foi em um sítio, numa fazenda ou em um campo. Muito bem, crianças. Perguntinha de número 4. Alguém ajudou a galinha, Mirela? Será que alguém ajudou a galinha? Não, ninguém ajudou a galinha. A galinha pediu muitas ajudas, mas ninguém se dispôs a ajudá-la, não foi? Perguntinha número 5. Quem é o personagem principal do conto A Galinha Ruiva, Luiz Gustavo? Quem é o personagem principal? Vocês sabem que o personagem principal é aquele personagem mais importante. Aquele personagem que fala mais na história, que fala dele várias vezes, muitas vezes. E o personagem principal qual é, hein, Luiz Gustavo? Isso, a galinha. Muito bem, Luiz Gustavo. Perguntinha número 6. Quem são os outros personagens que participam da história? Além da galinha, quem são os outros personagens em Thalisson que aparecem na história? Vamos lembrar com a tia? Além da galinha, existia o cão, o gato, o porquinho e o peru. Muito bem, Thales. E atenção para a perguntinha de número 7. A tia vai tirar e quem vai ajudar a responder será a Naira. Vamos lá, Naira. Porque no conto a personagem recebeu o nome A Galinha Ruiva. Por que será que a galinha recebeu esse nome? A Galinha Ruiva, Naira. Isso porque ela tinha as penas avermelhadas. Muito bem, Naira. E agora vamos para a perguntinha número 8. A história começa quando a galinha acha algo. O que a galinha acha? Ei, Felipe, o que será que a galinha encontrou? O que a galinha achou? Isso, um grão de trigo. Muito bem, Felipe. E vamos para a última perguntinha, que será: como terminou a história? Como será que terminou a história, Maria Isabelle? Isso, a galinha comeu o pão sozinha. Muito bem, Maria Isabelle. Parabéns, crianças. Sou eu quem vai comer esse pão. Cocoricó. Por que vocês acham que a galinha falou essa frase? Será que foi porque os seus amigos a ajudaram a fazer o pão? Não, crianças. Ela falou essa frase porque ela fez o trabalho, ela fez o pão sozinha e ninguém a ajudou. Isso mesmo, crianças. Agora, crianças, iremos escrever o nome dos personagens em que aparecem na história, no conto A Galinha Ruiva. Iremos iniciar com a personagem principal da história. Qual é a personagem principal da história, Maria Luísa? Isso, a galinha. Então, iremos escrever aqui o nome dela, galinha. Qual será a sílaba inicial da palavra galinha? Gá. Qual é a sílaba primeira? A sílaba inicial? Isso, G-A. Vamos escrever aqui. Gá, li. É a sílaba mediana ou medial, que sílaba mediana ou medial é a sílaba do meio da palavra. E a sílaba mediana é a sílaba
Li. Vamos escrever aqui o li. Como é o li, Maria Luísa? Isso. L-I. Galinha. A sílaba final é nha. E quais são as letras, Maria Luísa, que formam a palavra, a sílaba nha? Isso, N-H-A. Galinha. Muito bem, Maria Luísa. Vamos agora escrever a segunda personagem da história, que é o cão. Vamos escrever aqui. João Miguel, como é que eu escrevo K? Isso, C-A. K. Só que temos aí um som diferente. Cão, cão. Temos aí o som nasal. E quando usamos o som nasal, o som que sai pelo nosso nariz, usamos o acento tio. Então, aqui em cima da vogal A, temos o tio, para o som ficar nasalizado. Cão, O. Qual será a outra letra, hein? Isso, a letra O. Cão. Escrevemos o segundo personagem. E qual é o outro personagem, o terceiro personagem da história? O gato. Vamos escrever, vamos, João Lucas, com a tia. Como é que eu escrevo Gá? A sílaba inicial de Gá, qual é? De gato, aliás. Qual é a sílaba inicial de gato? Isso, a sílaba G-A. Gato. Qual é a sílaba final, João Lucas? Isso, T-O. Gato. Escrevemos o terceiro personagem. E quantas sílabas temos na palavra gato? Vamos contar? Gato. Abrimos a boca quantas vezes? Isso, 2 vezes. Então, tem 2 sílabas. Vamos agora escrever a quarta personagem, que a quarta personagem era o porquinho. Vamos ajudar a tia Mirela a escrever? Qual é a sílaba inicial de porquinho, Mirela? Por. Isso, muito bem. Quais são as letras? Por. Isso, P, O. Mas temos ainda outra letra. Olha aí, quando pronunciamos por. Quem foi que saiu? Isso, a letra R. Usamos uma força. Quando usamos uma forcinha, quem aparece é o intrometido, a letra R intrometida. Por, que é a sílaba mediana, ou seja, a sílaba que fica no meio da palavra. Que. Quais são as letras que formam que, Mirela? Que. Isso, que, u, i. Vamos colocar que, u, i. Porquinho. Qual é a última sílaba, hein, Mirela? O nho, muito bem. E quais são as letras, Mirela? Isso, N-H-O. Vamos colocar N-H-O. Porquinho. Quantas sílabas tem essa palavra, Mirela? Vamos contar. Porquinho. Temos 3 sílabas. Qual é a sílaba inicial de porquinho? É a sílaba por. A inicial está onde? No começo da palavra. Qual é a sílaba final? É a última sílaba. É o nho. E sobrou a do meio, que a tia falou que a sílaba do meio é a sílaba mediana ou medial. Quando eu falo mediana ou se eu falar medial, é a mesma coisa, é a sílaba do meio, certo? Mediano ou medial. E por último temos a personagem de número 5, que foi quem, hein, crianças? Quem foi a personagem número 5? Isso, Maria Isabelle, o peru. Vamos aqui escrever. Qual é a sílaba inicial de peru? P. E Maria Isabelle? Isso, P, E, P, ru. Qual é a última sílaba? Ru. Isso, enrolamos a língua. Quem é que entra? R-U. Vamos escrever aqui. Peru. Olha aí, peru. Terminamos. Qual é a sílaba inicial de peru? Pé. Muito bem. Qual é a sílaba final? Ru.
é a última sílaba da palavra. Vamos ler o nome dos personagens? Galinha, cão, gato, porquinho e peru. Terminamos os nomes dos personagens. E agora, crianças, vocês irão pegar o livro de vocês, o lápis, PNLD, irão abrir nas páginas 176, lá onde tem o conto. Irão abrir nessa página, irão colocar o nome completo e a data de hoje, não podem esquecer. Irão realizar a leitura na 176. Na 177, também a leitura do conto, a continuação. Na 177, irão responder as questões. Na 178 e na 179, irão responder também todinha, certo, crianças? Até a questão de número 10. Então, a atividade será nas páginas 176, 177, 178 e 179, certo? Leiam as perguntinhas com muita atenção, certo? Com muita atenção, prestem atenção no que a tia explicou na videoaula, que a tia explicou tudo bem direitinho, do jeito que está na atividade. Não entendeu? Volta, vê de novo a videoaula. Não entendeu o que leu? Volta, lê de novo. Não entendeu a pergunta? Vai lá no texto, que tudo está no texto, certo? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. E a tia Cristina se despede de vocês com um grande abraço. E até a próxima aula. Tchau!